Olá, pessoal! Dando continuidade, então, à nossa série de vídeos sobre abortamento. Hoje eu queria falar um pouco sobre abortamento espontâneo e iniciar falando sobre causas de abortamento espontâneo. Nós sabemos que existem inúmeras causas. Alguns casos ficam sem determinação de causa, a gente não consegue descobrir qual foi a causa. E alguns exemplos de causa são alterações de hormônio da tireoide, alterações de hormônios sexuais, alteração do útero, do formato do útero, e a principal causa é alteração cromossômica, tá? Então, a alteração cromossômica responde por cerca de 60 a 70% dos casos de abortamento. E aí, então, vamos entender melhor o que é essa alteração cromossômica. Então, o cromossomo é uma estrutura que dentro dele ficam os nossos genes, tá? Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando, então, ó, 2 cromossomos, tá? Então, o cromossomo tem esse desenho de X, tá? É isso que a gente vê quando olha no microscópio, um microscópio especial para isso. Então, a gente vê esse desenho de X. A gente tem, então, esse desenho de X e a gente organiza, então, os cromossomos para poder identificar e contar quando a gente faz o exame chamado cariótipo, né? O cariótipo é quando a gente identifica todos os cromossomas que a gente tem na célula. Bom, então, o que nós temos? E aqui é um exemplo de um cariótipo, né? Um conjunto dos nossos genes de um ser humano. No caso, a gente tem um ser humano do sexo masculino. Aqui vocês podem ver, ó, XY, tá? O ser humano, ele tem 23 pares de cromossomos. E aí nós temos cromossoma 1, 2, 3, assim por diante, até o 22. E o cromossoma 23 é aquele par que tem a nossa carga genética para determinação de sexo, ok? Então aqui, por exemplo, nós temos o exemplo cromossoma 1, cromossoma 2, cromossoma 3, 4, aí a gente vem aqui, ó, até o 22 e aqui o X e o Y, porque esse indivíduo é masculino. Se fosse um indivíduo do sexo feminino, seria X aqui, do lado. Bom, vocês observam que nós temos 2, né, de cada cromossomo. Então, tem um cromossomo 1, 2 cromossomas 1, tá certo? Então, cada cromossoma nós temos o par. O que acontece? Quando a gente está sendo formado, né, lá no início, a gente tem o encontro de um óvulo com o espermatozoide. O óvulo, ele tem 23 cromossomas e o espermatozoide, 23 cromossomas, ok? E aí vai juntar numa célula só, que vão formar, então, os 46 cromossomas, né? Então, par de 23. Ok, então, o que acontece? Um deles vai vir da mãe, o outro do pai. Então, o cromossoma 1 que eu tenho, um veio da minha mãe, outro veio do meu pai, tá? Assim, todos eles acontecem. Por exemplo, no indivíduo do sexo masculino, a gente sabe com certeza que esse Y veio do pai. Por quê? Porque a mulher, ela é XX, então ela só pode mandar de qualquer jeito X. O homem, ele é XY, então ele pode mandar o X ou pode mandar o Y. Se ele mandar o Y, nós temos um indivíduo do sexo masculino formado. Se ele mandar o X, nós temos um indivíduo do sexo feminino formado. Sexo genético, né, gente? Bom, então, o que acontece? Nos abortamentos, nós temos 2 alterações principais, que são as trissomias e as triploidias. Primeiro, vamos falar sobre as trissomias. Trissomias é quando algum cromossomo desses não tem um par, ele tem 3 cromossomos, na verdade. Então, por exemplo, o mais conhecido, né, de trissomia é a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Então, ó, aqui nós temos aqui o cromossoma, ó, 21, e aqui nós temos o indivíduo normal, né? Nós temos 2 cromossomas 21. No indivíduo com trissomia do 21 ou síndrome de Down, ele vai ter aqui, então, ó, nesse desenho do cariótipo, 3 cromossomas 21, tá? Os abortamentos, a trissomia do cromossomo 21, em geral, não está relacionado com abortamento. A gente tem principalmente a trissomia do cromossoma 16, é o mais frequente nos abortamentos.
E o que é a triploidia? A triploidia ela é incompatível com a vida, ele está bastante presente nos abortos. Então, a triploidia é o quê? São 3 cromossomas de todos eles. Então, em vez de ter um par de cada cromossomo, eu tenho 3 cromossomos de cada um. Então, cromossoma 1 eu tenho 3, cromossoma 2 eu tenho 3, cromossoma 4 eu tenho 3 e assim por diante. Então, esse indivíduo com triploidia, a gente chama de um indivíduo triploide, é um indivíduo que não tem possibilidade de vida. Então, é bastante relacionado com aborto. Então, nesse caso, todos os cromossomas vão ter 3, tá? Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre as alterações cromossômicas, eu falei um pouquinho mais sobre isso. E aí, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre as manifestações clínicas de aborto, né? Então, nós temos, por exemplo, o que é um aborto retido, o que é um abortamento completo, o que é um abortamento incompleto, como é que eu vou manejar, né? Como é que eu vou tratar essas pacientes. Cada um tem uma maneira diferente de você identificar, eu vou falar um pouquinho de cada um. Temos também o aborto de repetição, vou também falar sobre isso, né? Como que a gente investiga esses pacientes e o que a gente faz, tá certo? Então, gente, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho mais. Um abraço e até a próxima!